Vocês devem ter acompanhado as últimas discussões sobre a permanência ou não do horário de verão, certo? E por que o horário de verão existe? Por que ele acontece na época que acontece? Eu sou o professor Rafael. Eu sou a professora Roberta e esse é o tema do nosso Drops de hoje. Eu sou o Jesse. E juntos nós somos a equipe Rocket. Para livrar o mundo. As discussões recentes sobre a permanência do horário de verão surgiram depois da divulgação de um estudo realizado pela ONS que apontaram para mudança no perfil do consumidor. De acordo com esse estudo, nos últimos anos, a temperatura é o que mais influencia no hábito do consumidor e não mais a incidência de luz. Isso porque o calor é mais intenso no fim da manhã e no início da tarde, fazendo com que o pico de consumo seja nesse período e não mais das 18 às 20 horas. Bom, mas e como surgiu o horário de verão? O horário de verão foi criado em 1784 por Benjamin Franklin. O horário de verão foi criado em 1784 por Benjamin Franklin, que na época optou por essa mudança para que as pessoas pudessem aproveitar mais a luz do dia. Mas foi só em 1916, no contexto da Primeira Guerra Mundial, que o horário de verão foi de fato oficializado. E o primeiro país a utilizar o horário de verão foi a Alemanha, que optou por esse tipo de horário para economizar energia e o uso do carvão, que naquele período era o principal combustível. No Brasil, o horário de verão foi adotado em 1931 durante o governo de Getúlio Vargas e atualmente apenas 3 regiões do Brasil adotam o horário de verão: região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Uma das principais razões para a adoção do horário de verão é que acaba sendo uma forma muito eficiente de evitar sobrecarga na distribuição de energia, gerando também uma economia nos gastos. Além disso, alguns especialistas também apontam que existem razões ligadas ao comércio e ao turismo. Por quê? Porque com 1 hora a mais de sol na rua, as pessoas acabam passando mais tempo aproveitando a luz natural e, com isso, consumindo e passeando. Então, eu tô aqui para explicar por que o horário de verão acontece na época que acontece. Por que a gente não tem horário de inverno? Basicamente é porque o dia ao longo do verão é naturalmente mais longo do que o dia ao longo do inverno. Então a gente aproveita esse fato junto com o adiantamento em 1 hora para fazer com que o dia dure bem mais. Mas então a gente precisa saber por que naturalmente o dia é mais longo durante o verão do que no inverno. E para entender isso, a gente precisa de um pouquinho de conhecimento da astronomia e de como que a Terra viaja em torno do Sol e de como que acontecem os movimentos da Terra ao longo do ano e do dia. Imaginem que isso daqui é o eixo de rotação da Terra. A Terra está girando em torno desse eixo, só que enquanto a Terra vai viajando em torno do Sol ao longo do ano, ela não gira em torno do seu eixo dessa forma aqui, mas ela gira em torno do seu eixo com uma determinada inclinação em relação a esse plano sobre o qual ela está viajando. Essa inclinação é que faz toda a diferença em se tratando das estações do ano, porque se a Terra está inclinada dessa forma e os raios do Sol vindo dessa direção aqui, nessa posição, esse lado aqui da Terra, que seria o hemisfério sul, estaria apontando para o Sol e os raios do Sol atingem essa região de forma bem mais direta do que lá no hemisfério norte. Então aqui é verão e aqui é inverno. 6 meses depois, quando a Terra está lá do outro lado da sua trajetória, os raios do Sol vindo desse lado aqui, atingem o hemisfério norte agora de forma bem mais direta que o hemisfério sul, fazendo com que seja verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Ok, de forma bem simples, as estações do ano são causadas, portanto, por causa dessa inclinação do eixo de rotação da Terra. Agora sim a gente fala sobre a duração do dia. Então, vamos botar a Terra de novo aqui no verão, para o hemisfério sul, o nosso verão, e vamos ver o que vai acontecer com o Sol no céu enquanto a Terra gira em torno do seu eixo para completar um dia. Então imaginem que a gente vai riscar uma linha aqui no meio dessa caneta que vai separar a Terra em 2 partes. Uma para cima dessa linha e uma para baixo dessa linha. Acima dessa linha a gente tem o hemisfério norte e abaixo a gente tem o hemisfério sul, que é onde a gente mora. Nesse ponto extremo aqui seria exatamente o polo norte e nesse extremo seria exatamente o polo sul. Então, enquanto a Terra está girando em torno do seu eixo para completar um dia, obviamente o Sol ele vai fazendo um caminho aparente no céu. O caminho percorrido pelo Sol vai ser muito mais longo para quem está enxergando aqui abaixo da linha do Equador do que quem está lá acima da linha do Equador.
Então, sendo o caminho mais longo para quem está no hemisfério sul, onde é verão, o dia vai durar mais nessa região e vai durar menos na região norte, enquanto é inverno. Agora a gente já sabe por que o dia dura mais durante o verão e menos durante o inverno. Agora precisa entender também por que aquelas regiões que estão mais próximas da linha do Equador não adotam o horário de verão. É porque para aquelas pessoas que estão próximas àquela linha que a gente riscou bem no meio da caneta, a posição do Sol no céu ao longo do ano não varia muito. Então a incidência solar para quem está ali no Equador é basicamente igual ao longo do ano inteiro. Existe bem menos diferença em relação ao inverno e verão para quem mora próximo do Equador. Portanto, também existe bem menos diferença em relação à duração do dia e da noite para essas pessoas. Não faria sentido, portanto, colocar um horário de verão nessas regiões. Então tá, pessoal, esse foi mais um Drops Interdisciplinar. Obrigado pela audiência, vamos economizar energia e até a próxima. Tchau, tchau. Evitando também o consumo das... Eu não consigo com o Rafael dançando com a parede lá atrás. Ele tava assim, ó, na parede, ó. Tá,